Caros nostálgicos da bola, bem-vindos a mais um capítulo de Dribles e Lendas. O canal de futebol que resgata as histórias que o vento levou. A Itália não improvisava. Ela se preparava. Sob o comando de Vittorio Pozzo, a seleção italiana se transformou em uma equipe de precisão. Pozzo não era apenas um treinador, era um organizador de ideias, seu sistema priorizava disciplina, posicionamento e leitura de jogo, cada jogador sabia exatamente o que fazer, e quando fazer. Mas havia também um elemento humano que tornava aquele time singular, oriundi, jogadores nascidos fora da Itália, mas com raízes italianas. Entre eles, um nome carregava uma história especial, Luiz Monti. 4 anos antes, Monti havia jogado a final da Copa pelo lado argentino. Agora vestia a camisa italiana. Era o mesmo jogador, em outro contexto. Em outra narrativa. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, em publicação da época, Monti não joga apenas futebol. Ele ocupa espaços como quem compreende o ritmo do jogo antes que ele aconteça. Ao seu lado, outros nomes formavam um conjunto sólido. A Itália não dependia de um único talento. Dependia de um sistema. E esse sistema funcionava. À medida que o torneio avançava, o clima se tornava mais denso. Os estádios estavam cheios. Mas havia algo além da torcida. Havia expectativa. E havia pressão. A Itália enfrentou a Espanha nas quartas de final em um confronto que ficaria marcado pela intensidade. O primeiro jogo terminou empatado. Um empate duro. Nas quartas de final, em Florença, sob o sol inclemente de 31 de maio, Itália e Espanha travaram uma batalha que ecoaria como o confronto mais feroz da Copa. O primeiro jogo terminou empatado, mas o campo se transformou em arena de gladiadores. Entradas brutais, corpos voando, o lendário goleiro espanhol Ricardo Zamora ferido gravemente, forçando a continuar com defesas impossíveis que mantiveram sua equipe viva, enquanto o italiano Mario Pizziolo saía com a perna quebrada, vítima de uma carga impiedosa. A imprensa da época registrou o caos, uma partida grosseira, com machucados de ambos os lados. No desempate, dia seguinte, sem Zamora, a Espanha resistiu. Mas a Itália avançou com uma cabeçada malandra de seu craque menor em estatura, que usou astúcia para superar a defesa. 3 espanhóis mais deixaram o gramado feridos. Sob vaias e tensão palpável foi o drama humano em sua forma mais crua. Honra, dor e determinação colidindo no caminho para a glória, definindo o rumo da Azzurra rumo ao título. O historiador Brian Glanville, ao revisitar aquele torneio, apontou. Segundo comentários da época, a arbitragem da Copa de 1934 permanece como um dos capítulos mais debatidos da história do futebol. Não há unanimidade, mas há indícios. E há contexto. O futebol. A semifinal colocou frente a frente a força austríaca e a disciplina italiana. O campo em Milão estava pesado. Uma lama que prendia os pés e testava o caráter dos atletas. Sindelar foi caçado em campo pela marcação implacável de Luiz Monti, um volante de fibra granítica que já havia jogado a final de 30 pela Argentina e agora defendia as cores da Azzurra. Henrique Guaita fez o gol que colocou a Itália na final. A narrativa de época do jornal Gazzetta dello Sport descreveu a vitória como um triunfo da vontade sobre a técnica pura, onde o coração italiano pulsou mais forte que a tática austríaca. A final estava montada. Itália contra a surpreendente Tchecoslováquia, que contava com o goleiro František Planica, um cavaleiro da área, e o artilheiro Oldrich Nejedly. E o Brasil avançou para a semifinal contra a Itália. Foi aqui que o destino mudou. Ademar Pimenta, em um excesso de confiança bizarro, poupou Leônidas da Silva para a final. Vittorio Pozzo, o gênio tático italiano, não perdoou. Com o seu sistema método, ele neutralizou o ataque brasileiro. Giuseppe Meazza marcou de pênalti, enquanto segurava os calções rasgados com a mão.
e a Itália venceu por 2-1. O Brasil ficou com o terceiro lugar. Vittorio Pozzo, o velho maestro, é a figura central da era de ouro do futebol italiano e o único treinador na história a conquistar 2 Copas do Mundo consecutivas, 1934 e 1938. Mais do que um técnico, Pozzo era um estrategista obsessivo que revolucionou o esporte com a criação do sistema método 2-3-2-3, uma variação tática que priorizava uma defesa sólida e contra-ataques cirúrgicos. Ele transformou a Azzurra em uma unidade militar de precisão, focada na disciplina física e na eficiência mental, estabelecendo os alicerces do pragmatismo que define o futebol italiano até os dias de hoje. Para além do campo, a trajetória de Pozzo é marcada pela sombra complexa do regime de Benito Mussolini. Embora fosse um nacionalista fervoroso que utilizava discursos motivacionais para incutir um espírito de luta em seus jogadores, Pozzo operava sob uma pressão política asfixiante, onde o futebol era a principal ferramenta de propaganda do fascismo. Ele conseguiu navegar por esse cenário turbulento com uma liderança carismática e inquestionável, deixando um legado eterno de excelência técnica que o mantém como o maior comandante da história das Copas, apesar das controvérsias políticas que cercaram seus triunfos. Provou que a união entre vigor físico e inteligência emocional era a chave para o sucesso. Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo, qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.